Irmãos, paz do Senhor na sua vida, na sua casa, na sua família. Que bom que você está aqui. Vem comigo nessa busca incessante, contínua por Deus, por conhecer o nosso Pai, por conhecer aquele que está esperando pela gente no reino eterno que Ele está preparando para cada um de nós, de braços abertos. Vamos estabelecer um relacionamento contínuo, uma aliança inquebrável com o Senhor. Porque, olha, eu vou te dizer só uma coisa, viu? Os únicos privilegiados disso somos nós. Deus não precisa da gente, mas a gente precisa de Deus. Então, mais do que fosse preciso, eu já disse aqui por várias vezes, é imensamente satisfatório ter intimidade com Deus, buscar a Deus, compreender mais e mais desse Pai tão amoroso. E tão importante quanto a palavra é espalhar ela. Então, compartilha aí. Compartilhe essa palavra, meu irmão. Compartilhe tudo que for proveniente da palavra de Deus. Não precisa ser só esse canal, não precisa ser só esse vídeo. Tudo que você assistir e foi embasado na Bíblia, na palavra de Deus, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Se ouvir a palavra de Deus te faz bem, passe adiante. Ela não foi feita para ser retida. Espalhe a boa nova do Senhor. A gente está aqui para isso. A vida da gente só tem sentido quando a gente serve. Tem um ditado que diz, ó, que se você não vive para servir, você não serve para viver. Certo? Vamos para a palavra. A palavra de hoje está em Tiago, capítulo 5, versículo 17 e 18. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. E por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Meus irmãos, a maioria das vezes, quando a gente lê a palavra, ouve a palavra de Deus, que fala dos homens de Deus na Bíblia, a gente sempre os imagina super-homens, superiores a nós. A gente faz, infelizmente a gente faz essa comparação, até por muito menos a gente faz. Eu já fiz, quando nos meus primeiros contatos com a Bíblia. Mas a grande verdade é que eles eram, assim como Elias, gente da gente. Por isso que a palavra diz que ele era um homem sujeito a paixões. Isso só quer dizer que ele era uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Sujeito a tristeza, sujeito a preguiça, sujeito a raiva, ira, revolta, ficar deprimido, depressivo, enfim. Era um ser humano como qualquer outro, com limitações, com falhas, com arestas para serem aparadas, mas mesmo assim Deus quis usar Elias. E nós sabemos que Elias vai ser uma das 2 testemunhas no Monte da Transfiguração. Ele apareceu junto com Moisés para Jesus. Então ele verdadeiramente é um homem de Deus. Mas é um homem comum, como qualquer outro. E aí, quem lê Bíblia sabe, desde o primeiro aparecimento de Elias na Bíblia, tem uma frase que sempre se repete quando se refere a Elias. E veio uma palavra do Senhor dizendo. E isso estabelece, meu irmão, que Elias sabia discernir quando ouvia Deus falar.
E ele era obediente. Deus mandava e ele fazia. Deus mandava e ele fazia. Ele obedecia sem pestanejar, sem questionamentos. Tanto é, uma das missões de Elias foi dizer ao rei Acabe que a chuva ia cessar, ia ficar 3 anos e pouco sem chover. E isso não é uma notícia boa, ainda mais de uma região que dependia disso para os mantimentos florescerem, né? Era uma região árida, desértica, então precisava de água. E a gente sabe, todos nós gostamos quando alguém vem, dá uma confirmação de coisa boa que vai acontecer, né? De algo que a gente está esperando, e aí de repente vem uma pessoa que a gente nem faz ideia. Ou seja, notícia boa é sempre bom, mas a que Acabe recebeu não era boa. Tanto é que Deus falou para Elias, ó, foge, e mandou ele ir para um lugar chamado Torrente de, se eu não me engano, Querite, é uma palavra diferente, algo assim. E Torrente vamos dizer, seria a tradução de um pequeno córrego que se enchia algumas vezes por ano. Era algo bem filete de água. E aí você fica pensando, caramba, Deus mandou, podia ter mandado Elias para uma região mais farta, mais próspera, mas mandou para uma região do deserto em que tinha um filetinho de água e Elias era alimentado por corvos, que trazia 2 vezes por dia o alimento. Aí a gente pergunta, por quê? Simples. Deus mandou que Elias fosse para lá para ensinar a Elias de que ele dependia do Senhor, somente, unicamente, exclusivamente. Ele não precisava depender de mais nada, nem de mais ninguém. Que Deus sabe o que cada um de nós precisamos, não o que nós queremos. Porque o querer vem de vaidade. Então, 99,99%, para não dizer 100%, o nosso querer é falho. Não é o que precisamos, é vaidade. Mas o que a gente precisa, Deus sabe e Ele dá. E Ele sustenta. Não é, meu irmão, minha irmã, porque a gente é bom. É porque Ele é bom. É simplesmente porque Deus é bom. Não é, volto a dizer, não é mérito nenhum nosso, de obra nossa, não. É porque Deus é bom. Porque Deus é divino, cheio de graça, é amor puro. Então é porque Ele é bom. E aí Ele fez isso. Sustentou Elias. A segunda missão, podemos dizer assim, de Elias, foi quando Deus disse, vá até Sarepta, se eu não me engano, encontre uma viúva, ela vai te alimentar. Novamente, né, a contradição, por isso que a própria palavra diz que muitos, né, os ditos homens, né, sábios, questionavam as leis de Deus e as identificavam como loucura. E aí a gente pode até pensar assim, caramba, de novo Deus manda Elias para uma situação adversa, e foi. Porque a mulher era uma viúva pobre, que estava com o seu último farelinho de farinha, que ia fazer uma comidinha ali para ela e o filho comer e depois morrerem. E aí Deus manda Elias para lá e diz que a mulher vai alimentar ele. E aí perceba, a primeira missão, Elias provou o sobrenatural de Deus, com Deus sustentando ele através de corvos. Na segunda missão, Elias participa, ele não só recebe um milagre, ele participa do milagre. E aí a fartura se estabelece na casa da viúva, ele come, depois ela come. Beleza. E o que acontece logo depois é que o filho dela vem a morrer. E aí vem aquela indagação que a gente sempre faz quando chega algo ruim, né? Quando acontece algo adverso na vida da gente. O que foi que eu fiz, Senhor, de errado? Não, pere, não tem nada a ver com isso. Lembra de novo o que eu acabei de dizer.
Não tem nada a ver com o que você faz. Não é mérito. Se a gente ouvir o que Paulo disse lá se eu não me engano, em Hebreus, em que ele diz que me alegro nas provações, porque na provação é como a pipoca. Quando você joga um milhinho de pipoca no fogo, o milho é feio, é duro, né? Mas vira uma coisa bonita, uma pipoca branquinha, né? Uma coisa que a gente come, se delicia, alimenta, pronto. Então a aprovação é isso. Se você está passando ou passou, pode olhar para trás. Se você prestou atenção e se você se serviu da lição pela qual passou na aprovação, você é uma pessoa melhor. E a aprovação é para isso. E aí, o que acontece? Elias põe a criança nos braços, ora fervorosamente e o menino vive. E aí, eis que a mãe dele chega para Elias e diz: agora sei que tu és homem de Deus. Espera aí. Mas ela não tinha acabado de ver um milagre acontecer? Elias fez a casa dela prosperar, né? Pouquinho de farinha, azeite que tinha, pum, virou um monte de coisa. Somos assim. Os famosos mente curta somos nós, os seres humanos. A morte do filho dela foi tão trágica, tão marcante, que fez com que ela se esquecesse do milagre que acabou de acontecer. Com a gente é do mesmo jeito. Então eu te convido agora, irmão. A própria palavra de Deus diz: traz à memória aquilo que lhe traz esperança. E o que é isso? O que já aconteceu. Traga à sua memória aquela situação em que você já viveu um extraordinário de Deus, um milagre de Deus, algo inusitado que você não esperava que acontecesse, mas e que você só podia diagnosticar, nomear como milagre. Traz isso à memória para te fazer lembrar que foi esse mesmo Deus que agiu em tua vida, que está agindo agora, que vai agir amanhã. Você não está só. Você não está abandonado. Deus é contigo, é porque Ele quer, porque Ele ama você, porque Ele é bom. Em Mateus 16, 17 e 18 diz assim: a todos aqueles que creem, esses sinais serão para todos aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, curarão feridos, né, aleijados, pegarão em serpentes. É isso, meu irmão. Gente como a gente, como Elias, pessoas normais, mas que decidiram querer um relacionamento com Deus, uma intimidade profunda, inabalável, irrefreável com Deus. Escolheram o bem mais precioso e decidiram que disso não ia abrir mão, não importa o que acontecesse. E por isso eles faziam esses prodígios em nome do Senhor. Você também pode ser essa pessoa. Estabeleça, meu irmão, como prioridade na sua vida o Senhor. Ponha Ele no lugar que é devido. Pare tudo que você está fazendo e coloque Deus em primeiro lugar, depois o resto. Lembra daquela que eu digo sempre, que é uma das minhas passagens favoritas, que é Mateus 6,36. Antes buscai o reino do Senhor e tua glória, e o resto lhe será acrescentado. É nessa ordem. O Senhor é em primeiro lugar. Não é uma ditadura, é algo de gratidão partindo da gente. Reconhecimento por saber que Deus é tão maravilhoso, que nos dá tanto sem pedir nada em troca. Tudo o que Ele quer é participar da vida da gente. Você tem um relacionamento com
com sua família, com familiares, você tem relacionamento com amigos em escola, em trabalho, em clube recreativo. É bom, não é bom? E quanto mais você tem, melhor fica, porque vocês vão ficando íntimos. Agora imagine ser amigo íntimo de Deus. Poucos. Eu só conheço, se tiver mais algum, tem Enoque, que foi arrebatado, Deus não permitiu nem que ele morresse, ele foi arrebatado, e Abraão, amigo de Deus. Mas para ser amigo de Deus, tem que ter um relacionamento. Tem que ter uma assiduidade nesse relacionamento. Tem que ter continuidade, tem que ter um querer maior do que qualquer coisa. É esse o convite que eu deixo para cada um de vocês. Gente como a gente, mas com aquela pitadinha especial que é se relacionar com o Senhor. Amém, meu irmão? Até a semana que vem.